como mis compañeros han dicho sobre la mortalidad, la alta mortalidad del cáncer gástrico, y aquí lo que tengo de nuevo es que hay una tendencia mundial de disminución de las tasas del cáncer gástrico. Sin embargo, hay una tendencia y un incremento de los tumores de bajo esófago. E aqui, estes dados são todos de NHS, de Inglaterra. Fíjate aqui que em 2015, há 34% em los homens de la función gastroesofágica e 50% de los tumores de bajo esófago. Em Brasil, estes dados são do Instituto Nacional del Câncer de 2018, temos 96% de tumores escamosos, que esta proporcionalidade está se invertindo. Isso chama muito a atenção que aqui, lá em Inglaterra, que são 34% em los homens e 20% em las mulheres, em los tumores de la función, e se corremos os dados de MEDIC, essa tabla é de MEDIC Trial, que se empezou o recrutamento em 1998 e foi publicado este ensaio em 2006, havia solamente 11% de los tumores de la función gastroesofágico, em homens e em mulheres. E, mientras que, ao mesmo tempo, as taxas de obesidade estão incrementando em los países ocidentais, em desenvolvimento e desenvolvido. O que quero dizer? Que a obesidade, como é conhecida por nós outros, está involucrada em la gênese de los tumores gastroesofágicos, de la función gastroesofágica e de esófago bajo. Em toda charla de câncer gástrico é muito clássico este ensaio, que é Cancer Genomic Atlas Project, que fizeram uma caracterização molecular de los tumores gástricos. Correram amostras de 295 pacientes, amostras tumorales, amostras de tecido rano ao redor del tumor e amostras de sangue. E classificaram em 4: Epstein-Barr positivo, instabilidade de microsatélites, genomicamente estáveis e cromossomicamente instáveis, que são 50% dos pacientes. E esses resultados desse ensaio vão justificar e vão contestar muitos resultados que temos hoje de imunoterapia e de ensaio com dianas terapêuticas em câncer gástrico. Aqui, a maioria dos tumores de la función gastroesofágica são cromossomicamente instáveis. E aqui, fíjate aqui que tumor mutation burden hoje é fator preditivo de resposta para imunoterapia em muitos tumores, como câncer de pulmão, e também parece, há uma evidência que é fator preditivo de resposta para os tumores de câncer gástrico. E os que han tenido a maior taxa de tumor mutation burden são os tumores com instabilidade de microsatélites. E aqui também o tumor mais difícil de tratar, o tipo mais difícil de tratar em câncer gástrico são os tumores difusos, que geralmente são em jovens, e aqui neste gráfico que não há um apontador para, pero a maioria, mais de 75% dos tumores difusos são tumores com estabilidade de microsatélites. Aqui, a expressão de PDL1 encontramos solamente 6% dos pacientes, pero encontramos em instabilidade de microsatélites, Epstein-Barr positivo e instabilidade cromossômica. Aqui pouco da história, me encanta a história do tratamento do câncer gástrico, todavia, sin embargo, não temos tempo. Hasta hoje, o único tratamento curativo do câncer gástrico é a cirurgia, que foi apresentado, que foi apresentado pelo Dutch D1, D2, e o primeiro ensaio para as dianas terapêuticas em câncer gástrico foi TOGA, que eu vou falar mais adelante. Mis compañeros han dicho sobre as recomendações de ASCO para quimioterapia perioperatória, que FLOT já está bem estabelecido, e agora eu vou
focar más en los pacientes metastáticos y las nuevas terapias. En primera línea, los pacientes con expresión de HER2 positivo, usamos cisplatina con fluoracil y trastuzumab, baseado en los resultados de TOGA. TOGA, el endpoint primário foi sobrevivência global, foram incluídos somente pacientes com expressão de HER2 positiva por imunistoquímica ou FISH, pero há uns sesgos, como por exemplo, 50% da população do estudo, do ensaio, era asiática, que não é nossa realidade. Como nós sabemos, o comportamento do câncer gástrico em los pacientes asiáticos é completamente distinto de nossos pacientes ocidentais. E também os resultados de los ensaios asiáticos são diferentes de los nossos. E aqui também, mira, fíjate aqui que há uma diferença muito larga entre os pacientes HER2 mais 3 cruzes, e os pacientes 2 cruzes, que parece que há uma pequena diferença. A sobrevivência em grupo trastuzumab foi de 12,3 contra 10,8 em grupo quimioterapia. E aqui, no grupo 3 cruzes, 17,9 em trastuzumab contra 12,3 em quimioterapia. O que quero dizer? Que trastuzumab funciona muito bem, mas não para todos os pacientes. Parece que para o grupo 2 cruzes não funciona muito bem. Aqui, aqui a sobrevivência global de todos os grupos, hazard ratio de 0,74, o estudo Rainbow, que meu companheiro já ha comentado, que foi a primeira aprovação de ramucirumab com paclitaxel em segunda linha, pero os resultados não são muito buenos. A sobrevivência global é 9,6 no grupo ramucirumab contra 7,4 no grupo paclitaxel. E aqui, este ensaio que foi publicado este ano, que ha falhado, onde testaram ramucirumab com cisplatina e fluoracil em grupo e no outro grupo solamente quimioterapia. E o endpoint primário deste ensaio era tempo livre de progressão da enfermidade. Han logrado o endpoint primário com hazard ratio de 0,75. Sin embargo, não lograram a sobrevivência. A sobrevivência foi negativa. Então, rechazamos ramucirumab para a primeira linha em câncer gástrico. E aqui, como meu companheiro ha comentado, em 23 de maio de 2017, a FDA aprovou pembrolizumab para todos os tumores do trato gastrointestinal com instabilidade de microsatélites. Basearam nesta aprovação em 5 ensaios, entre eles Keynote 016. Todavia, este ensaio está aberto, está em recrutamento, e aqui foi a primeira versão dele, com paciente com câncer gástrico. Pero ao total temos 9 pacientes que levou a aprovação por FDA. E aqui é o primeiro ensaio que especificamente levou a aprovação para o uso de imunoterapia em câncer gástrico, que é Keynote 059, ensaio de fase 2, que o endpoint primário foi resposta objetiva e seguridade, endpoint secundário duração da resposta. E aqui essa tabela é muito interessante, que depois desse ensaio, contestamos por que estes pacientes, neste grupo, PDL1 negativo em quarta linha, aqui, 3 pacientes que eram PDL1 negativo, han tenido resposta completa. E aqui, em terceira linha, pembrolizumab, 2 pacientes han tenido resposta completa. Então, perguntamos, expressão de PDL1 é marcador preditivo de resposta bueno para câncer gástrico? Não, parece que não. Que exclusivamente PDL1 não é bom marcador para elegir o paciente para tratamento com imunoterapia. E aqui controle de enfermidade também, que foi
muito maior aqui na terceira linha, 38% de los pacientes PDL1 positivos em terceira linha tiveram controle de enfermidade, contra 33%, que parece também que quanto mais precoce usamos imunoterapia nos pacientes, melhores são as respostas. E de efeito grado 3 para grado 5, han tenido solamente 17,8% de los pacientes, que é uma média em geral de los ensaios com imunoterapia. Sin embargo, não fomos capazes de valorar a instabilidade de microsatélites, porque eram solamente 4% de los pacientes. Este ensaio, Attraction 2, levou a aprovação de nivolumab em terceira linha em Japão, para todos os pacientes com câncer gástrico, independente da expressão de PDL1. Era um estudo de fase 3, 2:1, com um braço nivolumab e um braço placebo. Lograram a supervivência global com hazard ratio de 0,75. Pero o mais interessante aqui são estes gráficos que nós outros podemos mirar tanto a resposta em los pacientes PDL1 positivos, que é este gráfico arriba, como podemos mirar resposta em los pacientes PDL1 negativo. Então, perguntamos de novo, PDL1 é um bom marcador preditivo para elegir os pacientes para o tratamento com pembrolizumab em câncer gástrico? Parece que não. Um importante ponto aqui é que os pacientes que han tenido mais ventaja para o uso de nivolumab eram os pacientes da função gastroesofágica, e estes diapositivas foram cedidos gentilmente pelo Dr. Kang. Este foi um pôster apresentado em ASCO GI, este ano em janeiro, e miraram que até o dia 56 muitos pacientes haviam declinado, e buscaram os fatores preditivos porque muitos pacientes haviam declinado antes do dia 56. Identificaram 4 fatores: baixo sódio, neutrófilo linfócito rate, que é um fator de inflamação, ECOG e uso prévio de ramucirumab. E podemos mirar aqui nesses dois gráficos que o baixo sódio é um fator de malo prognóstico e também esse marcador de inflamação, essa relação linfócito neutrófilo. E aqui, em análise de subgrupo, os pacientes com altos valores de tumor mutation burden parece que se beneficiaram mais com hazard ratio 0,47%. E os pacientes com alta expressão de PDL1 também han tenido melhores resultados. E não foi possível valorar os pacientes com estabilidade de microsatélites porque a amostra era muito pequena. E este ensaio que levou a sugestão de pembrolizumab em la segunda linha para os pacientes com instabilidade de microsatélites por NCCN, todavia não é uma indicação, não é aprovado por FDA, pero hoje já é praticado por oncólogos baseado em dados de Keynote 061. Randomizaram os pacientes para receber paclitaxel ou pembrolizumab. Endpoint primário deste ensaio foi supervivência global. E não lograram o endpoint primário, a supervivência global. Sin embargo, o tempo de resposta para o grupo pembrolizumab foi muito maior. Em 12 meses, 40% no grupo pembrolizumab estavam vivos. E no grupo paclitaxel, solamente 26%. E, de novo, os pacientes com de la função gastroesofágica parece que han tenido melhores resultados. E o mais interessante também das conclusões desse trabalho, nas análises de subgrupo, os pacientes com ECOG 0
han tenido resultados muito melhores que o paciente ECOG-1. ECOG-0, no grupo pembrolizumab, tiveram uma supervivência de 12,3 meses contra 9,13 no grupo paclitaxel. E se analisamos ECOG-1, paclitaxel han tenido melhores resultados que pembrolizumab, uma supervivência de 5,4 no grupo pembrolizumab contra 7,5 no grupo paclitaxel. Então, de novo, quanto melhor a performance status do paciente, são melhores as respostas. E aqui os pacientes com expressão de PDL1 maior que 10, que também tiveram uma melhor resposta. Então, chegamos hasta aqui, chiringuito, uma praia muito hermosa, pero não há nada. Não há nada, não sabemos como desfrutar. Não há comida, não há bebida. Sabemos que a imunoterapia funciona no câncer gástrico, pero hasta hoje não sabemos usar muito bem, não sabemos selecionar os pacientes bem, não sabemos os fatores preditivos para estes pacientes. Onde está a cereza da torta? E parece que está aqui. Em análises pós-hoc de Keynote 061, os pacientes com instabilidade de microsatélites não lograram a mediana de supervivência. E os pacientes com paclitaxel e instabilidade de microsatélites, 8,1 meses. E, em conclusão deste ensaio, que os pacientes com instabilidade de microsatélites, nós devemos ser alentados a usar pembrolizumab em segunda linha, para os pacientes com câncer gástrico com instabilidade de microsatélites. Todavia, não testamos Epstein-Barr, não há nenhum ensaio com Epstein-Barr. Checkmate 032 foi ensaio de fase 1-2, que todavia está aberto, está em recrutamento. Esta foi a primeira versão com 160 pacientes, que esperávamos resultados muito positivos para o grupo ipilimumab com nivolumab, pero em la división de los grupos, nosotros tenemos un sesgo aqui, que en el grupo nivolumab isolado, a proporção de pacientes com instabilidade de microsatélites e expressão de PDL1 era muito maior. Então, en el grupo nivolumab, temos respostas objetivas muito melhor que no grupo ipilimumab 1 mg e nivolumab 3 mg. Pero é muito promissor este ensaio, esperamos os resultados adelante. Esta meta-análise que penso que responde muitas contestações que temos, que há uma conclusão muito hermosa. As palavras claves desta meta-análise eram a expressão de PDL1, câncer gástrico e supervivência global. E han dicho que os pacientes Epstein-Barr positivos e instabilidade de microsatélites tendem a expressar el PDL1. E por que os pacientes que expressam PDL1, a imunoterapia funciona? Porque este PDL1 está expresso solamente em la periferia de estroma del tumor. E em los pacientes que são Epstein-Barr positivo, instabilidade de microsatélites positivo, a expressão de PDL1 está ao redor e ao centro do estroma do tumor. Há enriquecimento de interleucinas, há uma alta expressão de interleucinas responsáveis por fatores de necrose tumoral alfa e maior infiltrado de linfócito TCD8 que melhora a resposta imunológica. Por isso, parece que são fatores preditivos de resposta. E aqui, ponto muito importante desta charla que a mim me gostaria trazer para vocês, que o que mais mata os pacientes com câncer gástrico são as metástases peritoneais. E aqui he traído 2 artículos de revisão de HIPEC. Este que é de Charité, que é de Alemanha, que é o maior hospital de oncologia da Alemanha, e da Universidade de Lublin, em Polônia, que já praticam, já é uma prática HIPEC para os pacientes com metástase peritoneal. A média de supervivência
para os que hacen solamente quimioterapia, é de 4 a 8 meses, depende da literatura. E em todos os pacientes que são submetidos à cirurgia, cerca de 10% já têm metástases peritoneais. E quando são estadio 3, esta estatística vai para 40%. Então, e os principais quimioterápicos usados para HIPEC são mitomicina e cisplatina. E aqui, esse protocolo de Lublin, os pacientes que são submetidos à quimioterapia perioperatória e que têm fatores de risco, como tumor T3, tumor T4, gânglios positivos, tumor grado 3, tumores difusos, fazem 3 ou 4 ciclos de quimioterapia perioperatória e fazem HIPEC. Em los centros que são muito bem entrenados, as taxas de mortalidade são bajas e temos hoje esses dados de revisão de Charité e de Lublin são baseados em muitos ensaios asiáticos, mas temos 3 grandes ensaios em Europa para HIPEC, que este grupo é um grupo francês que fazem 3 ciclos de quimioterapia perioperatória e randomizam os pacientes para HIPEC ou para cirurgia isolada. HIPEC com oxaliplatina e 5-fluoracil. E esses são resultados parciais deste mesmo grupo francês que foi apresentado em la ASCO GI do ano passado. Para este desenho é um pouco diferente, para os pacientes que já fizeram cirurgia e têm enfermidade metastática em peritônio. Então, randomizaram os pacientes para cirurgia citorredutora isolada ou para cirurgia citorredutora com HIPEC. E lograram uma supervivência de 18,8 meses no grupo HIPEC contra 12,1 meses no grupo cirurgia isolada. Todavia não temos um grande ensaio, um ensaio de fase 3 listo, pero os dados são tão malos, a supervivência tão baixa para quimioterapia paliativa para estes pacientes, que devemos ser alentados cada vez mais a usar HIPEC, porque nós somos capazes de entregar a quimioterapia através da barreira peritoneal. Então, é a única maneira de tratar esta enfermidade, que é muito grave e que é responsável por 60% das mortes por câncer gástrico. Este é outro grupo alemão que está estudando HIPEC, é um ensaio de fase 3, com mitomicina e cisplatina, depois de quimioterapia perioperatória. Este é outro grupo que se chama Periscope. Esta é a Universidade de Groningen, que é em norte de Holanda, que eu tive o prazer de conhecê-la. E os resultados dos ensaios de fase 1, que são muito buenos, testaram 37 pacientes e estão testando docetaxel com oxaliplatina em HIPEC depois de quimioterapia perioperatória. Esse é um resultado japonês, é um ensaio japonês, só para mirar a grande diferença dos resultados asiáticos para os resultados ocidentais. HIPEC levado a cabo e uma supervivência de 83% em 5 anos, que é uma realidade completamente distinta de nós outros. E aqui, no último mês, nossa equipe levamos a cabo uma HIPEC nestes pacientes. Eu não tenho muito tempo mais, pero aqui, a mim me gostaria de mostrar para vosotros, aqui é a via de entrada da quimioterapia e aqui a via de saída da quimioterapia. E aqui são 3 termômetros. Um termômetro pélvico, um termômetro peritoneal e um termômetro diafragmático. Por que 3 termômetros? Por supuesto, não podemos entregar uma temperatura muito alta aqui. Deve ser mais baixa que 37 graus. E aqui, em este termômetro peritoneal, os protocolos são variáveis, de 41 graus a 42 graus, de 30 minutos hasta 1h30 de quimioterapia. Aqui eu vou direto na conclusão.
este es nuestro equipo y quería hablar un poco de mi investigación en Inglaterra con Circulation Tumor Cells, pero no tenemos más tiempo. Este instituto que trabajaba. Estes são os ensaios de fase 3 para câncer gástrico que estamos esperando. Ansiosamente esperamos por Keynote 062, que está estudando pembrolizumab com cisplatina e fluoração em primeira linha para câncer gástrico, e o ensaio Petrarca, que é o doble bloqueio com trastuzumab e pertuzumab, com FLOT em quimioterapia perioperatória. E as conclusões é que PDL1 não é um fator preditivo, um bom fator preditivo isolado para selecionar os pacientes a quimioterapia. Todavia não temos um ensaio de fase 3 para associar instabilidade de microsatélites e Epstein-Barr como fatores preditivos de resposta. Obesidade é um problema muito sério em los países ocidentais, em desenvolvimento e desarrollado, que devemos enfrentar. Devemos alentar os oncólogos a usar pembrolizumab em segunda linha para os pacientes com instabilidade de microsatélites. Temos fortes evidências do benefício, e ECOG 0 parece ser um fator preditivo, é um fator preditivo de resposta muito bueno, e devemos alentar também a los cirurgianos e oncólogos a hacer HIPEC para os pacientes com metástases peritoneais que têm uma sobrevivência muito baixa, é uma enfermidade muito grave, e temos dados suficientes também e muito buenos para incentivar a este uso. Muchísimas gracias.